E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Samuel, com uma novata convidada, Letícia, e com um casal especial, primeiro as damas, a Danúbia e o Pablo. Olá. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Marcos. E o Papo de Sacristia tá meio cudê assim, tá rodando o elenco? O que tá acontecendo? É porque houve pedidos pra ele ser mais feminino. Eu acho que fez igual o Hulk outro dia, ficou de fora, deixou um Davi de fora da rodada. Espero que Espero, seja uma boa substituição. espero que não comprometa o elenco. Mas vamos lá. Tá chegando uma data comemorativa que o mercado gosta mais que o Dia das Mães. Eu tô falando o quê? Do Dia dos Namorados. Agora um questionamento. Será porque mãe, a galera só tem uma e namorado tem mais de um? É uma boa pergunta pra responder. Agora você toma cuidado que você é noivo. Já cansei essa etapa, então tô de boa. Ou não? E aí eu achei interessante como ele já se defendeu logo na proposição. É bom. Galera, é algo distante, não é? Não. Exatamente. Mas é uma provocação bacana essa sua, né? Acho que os namoros são experiências, né? Mas vamos perguntar para os casais e para quem tá aí na idade do namoro para dizer, joga a bola. E aí, se vocês quiserem partilhar também da experiência de namoro de vocês, contar um pouquinho da história, vocês podem ficar à vontade aí. Vamos lá. Bom, eu comecei a namorar com o Pablo, eu tinha uns 17 anos, era 17? 17, 17 exatamente. anos. Começando, Olha, novinhos. foi meu Nossa. primeiro namorado, primeiro e único. Ainda bem, que bom que ela falou primeiro. Então, aí a gente tinha esse costume de juntar um dinheirinho ali todo mês, já pensando nesse futuro, né? Então, foi um namoro, assim, com propósito mesmo. E foi daquela época que ele foi em casa, pediu para namorar, a gente, né? Foi em 2001, Isso, é. a gente namorou 8 anos. Foi, né? foram quase 8 E anos. você colocou aí uma palavra que eu acho que é interessante. Você acha que no processo do namoro o propósito é importante? Muito, eu acho. Eu vejo sentido no namoro quando ele tem um propósito, né? Uhum. Porque eu vejo que é uma preparação. É um momento que você está conhecendo aquela pessoa que você elege, né? Um possível, né, Uhum. candidato, né? A um projeto maior que é o matrimônio, né? Então eu vejo que ele tem sentido conhecer. Não significa que você tem um namoro com propósito que ele tem que chegar ao casamento. Uhum. Mas ele tem sentido nisso, né? Você quer construir ali com aquela pessoa um futuro, né? Olhando na mesma direção. Uhum. E aí, nessa construção ali do conhecer, de você perceber se é essa pessoa, né? Que você quer levar a vida junto ou não. É um tempo de hoje, mas assim, com uma visão pro amanhã, né? Sim, isso. Eu acho que é interessante isso que vocês estão colocando, de conjugar essas duas coisas, que eu acredito que é difícil para o nosso tempo hoje em dia. Entender o que é de agora, mas entender que esse agora ele não está desligado de um passado, quer dizer, nossa história e tudo aquilo que vai vindo à tona num relacionamento, e também para o futuro. Porque é interessante pensar em propósito, e você disse isso muito bem, que olha, não significa necessariamente que vai ser aquela pessoa, mas tem que ter um propósito de terminar em algo maior. E não sei se hoje em dia todo mundo tem essa consciência, tá aberto, né? Tem namoros que não terminam e que fica sempre namorado e não vai pra frente, e também tem aquele namoro que a gente não sabe pra onde tá indo, né? E quando a gente encontra essa máxima de entender que esse relacionamento ele precisa em algum momento terminar, né? Uhum. Foi um aprendizado que eu tive nesse momento quando ela disse que, né, que eu passei por aquela experiência de ir até a casa dela, de conversar com os pais para entender qual era esse propósito. E logo nessa primeira conversa, a minha sogra, né, a mãe dela, me deu um ensinamento que naquele momento foi ruptura, mas hoje eu venho entender o que ela estava dizendo, né? Uhum. E eu fui ali dotado das melhores boas vontades possíveis, né? Para poder conhecer a família. E naquele papo inicial, ela me disse algo que para mim ali naquele momento foi disruptivo, né? Quando ela disse assim, olha, se porventura vocês entenderem que não é mais esse caminho que vocês querem fazer, vocês saibam respeitar a decisão do outro. E foi, por que foi uma ruptura para mim? No primeiro encontro isso. De cara. Olha. E ela, na altura de sua sabedoria, me trouxe esse ensinamento. E por que foi ruptura para mim? Eu fui ali cheio de vontade, cheio de boas intenções para fazer um caminho contínuo. E ela vem falar comigo de ruptura e de respeito. E aí eu fui entender um pouco mais por quê. O namoro precisa um dia terminar, né? E aí precisa entender também o seguinte. As pessoas que estão ali fazendo uma experiência de namoro, a gente precisa entender que o outro não é posse minha e nem objeto, talvez, tanto de desejos, né? Mas é para fazer um caminho contínuo que precisa terminar. Ou no momento para a gente entender se a pessoa realmente
tem conexão conosco para a gente ir para um altar, ou para fazer uma escolha de, olha, esse não é mais um caminho. É interessante essa expressão que você usa, Pablo, acho que ela é muito pertinente, quer dizer, parece então, e se escuto bem o que vocês estão falando, que no namoro vai se distanciando cada vez mais do outro como um objeto, um coadjuvante, alguém sobre o qual eu lanço as minhas expectativas, para se tornar um sujeito, alguém com quem me relaciono e com quem eu me conecto. É bonito isso que você falou, né? E muito lúcido, inclusive, né? E dentro dessa conexão vai surgindo ali os propósitos e o caminho que a gente quer fazer, né? E uma coisa Que não é pessoal, é junto. É junto, é em conjunto. E aí traz todo um contexto. A família também vai ajudar muito nesse caminho para dizer onde eu quero chegar. E aí, quando ela fala de propósito, eu concordo muito com ela quando a gente fala desse propósito. Porque a gente tinha uma lucidez muito clara de onde a gente queria chegar. A gente queria chegar no matrimônio mais adiante, né? Mas a gente se respeitou ao passo que a gente fez um caminho de experiência, né? E de descoberta ali, né? E quando a gente fala um caminho de descoberta, nesse momento tem o Pablo, tem a Danúbia, mas vai surgir um terceiro elemento que é o casal. Que é o conjunto dos dois ali, né? Das suas vontades, das suas percepções, mas sobretudo daquilo que eu espero, daquilo que eu quero, né? E dentro desse caminho, a família ela vai nos ajudar muito a entender onde a gente precisa chegar, e a igreja também ela vai nos ajudar muito a entender esse contexto. Ela até comentou que a gente se conheceu no ambiente escolar, a gente também passou por uma experiência do grupo de jovens, e esses valores nos ajudaram muito a chegar onde chegamos hoje, né? E quando a gente vê ali... Construir ali um alicerce, aquilo que depois se tornou esse terceiro, que é o casal. Isso, exatamente. A partir dessa experiência que vai se tornar o terceiro, que é o casal, né? E dentro dessas experiências que a gente viveu, a experiência do respeitar, do limite do outro, de entender essas diferenças, vai trazendo essa conexão para fazer um só, né? E tem alguns desafios que são importantes quando a igreja traz um tema, por exemplo, da questão da castidade. É importante, e eu acho lindo dizer isso, né? Quando a gente olha para o catecismo da Igreja Católica, que ele vai dizer que, sobretudo, a castidade, ela vai falar de uma integração conquistada que vai trazer domínio próprio sobre as paixões, né? E aí, interessante entender que a paixão ela vai mover, mas ela precisa ser dominada, né? Uma coisa de domínio, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação, me chama muita atenção. Sabem aquele esporte, o hipismo? Ali, o cavaleiro, ele está sobre um animal de grande força, de grande porte, mas que se ele souber fazer de forma concatenada e organizada, ele consegue grandes coisas com esse animal. E isso tudo precisa ser concatenado e movimentado no momento certo. Isso é dominar. Isso é bonito. Para dizer assim... Você quer dizer que algumas mulheres se casam com cavalos? Não, eu tô brincando, mas eu entendi perfeitamente o que você falou. E é muito belo. E é clássico, né? A definição clássica, por exemplo, que Aristóteles dá das paixões é isso. É esse cavalo, esse animal que coloca a gente para frente. Isso. Ou, se não souber ser conduzido, te derruba. Exatamente isso. Domina que é bonito de ver, né? Acontecendo. Mas, sobretudo, casar-se depois sobre o cavalo. Acho fantástico quando o Walt Disney revive, reinventa os contos de princesa, né? Agora é o Shrek. É verdade. Príncipe Encantado tem chulé, Príncipe Encantado tem unha encravada. De vez em quando vai ter mau ato, não tem? Pra dizer que tudo... Não acho. Não sou príncipe encantado, então... Não tá isso pra Ana. É uma boa pergunta. Mas bacana. É difícil o relacionamento. No meu caso, eu acho que é, assim, mais difícil do que o normal, porque ela vou para um relacionamento de quase 6 anos, mas 3 anos à distância. Conta como é que é isso? Como é que é isso? Então, eu acho... Só um detalhe, o último casamento que a Letícia foi, ela pegou o buquê, então... Já é um sinal de... mais aí. Tô esperando avançar, assim. Alô, Anderson! Eu pra recortar isso aqui que vai ser útil. Mas eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que sustentar um relacionamento, assim, é muito difícil, sabe? A distância, assim, principalmente porque vai muito de confiança. Você não tem o controle sobre a outra pessoa. Então, você tá aqui, mas você não sabe o que ela tá fazendo do lado de lá. E da mesma forma, ela tá lá e você... Já tá jogando bola, com certeza. Apenas. Só jogando bola. O problema é quando o homem não gosta de futebol, não gosta de passarinho, o que ele tá fazendo da vida? Mas, às vezes vem até a pergunta, né? Por que os relacionamentos, hoje em dia, não são tão duradouros assim mais?
quando eu tive meu primeiro relacionamento, a gente tinha aquele medo de levar a pessoa em casa, queria conhecer um pouco antes a história da pessoa antes de levar, para ter Pra a saber em que certeza rascada tava entrando. ter a Diz que a certeza técnica é olhar como é que trata a mãe, né? Porque aí você já sabe mais ou menos como é que vai ser a relação Misturar com a pessoa. Mas como você convive com a É. pessoa dentro de casa, como que você vai saber como que é essa tratativa, sabe? Entendi. Então, acho que a maioria dos relacionamentos das pessoas jovens de hoje não dão certo. Na maioria das vezes é por isso. Porque eles não têm essa coisa de querer conhecer, de saber de onde que a pessoa veio, no histórico Por familiar. que você acha que não querem por medo, porque não dá tempo? Por que você acha Eu que... acho que tá tudo muito avançado, sabe? Não tem aquela troca de conversar, de conhecer o que que a pessoa gosta, qual que é a cor preferida, qual que é o lanche preferido da Acho pessoa. que antigamente Igual a dava gente mais tinha, tempo mas- pra gente ter. Né, eu digo, antigamente seria romantizar demais, que eu acho que não. Não. Antigamente os casamentos eram até arranjados às vezes. Sim. Você acha que faz falta de ter tempo pra conhecer o Conhecer, outro, né? sim. De ter essa troca mesmo, sabe? De começar, tipo, às vezes num nível de amizade, assim, você entrosa com a pessoa pra depois vir aquela coisa de sentimento, de Entendi, estar é uma coisa perto. interessante. E até me vem à cabeça, eu cito em alguns casamentos quando eu faço, uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, é que ele diz assim: quando você tiver que escolher alguém com quem se casar, escolha alguém com quem você vai ter paciência para conversar daqui a 30 anos, senão não se case. Então é muito isso, quer dizer, não é que o casamento tem a ver só com amizade, ele tem coisa com amizade. Não, tem. Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de muita amizade, de muita intimidade, porque senão a convivência do outro está insuportável. É verdade. Você não é amigo, não tem conexão, você não fala. Tá fazendo o quê, né? É, e tem muitos casamentos que são assim, tanto que, olha para você ver, uma coisa que sempre me chama a atenção. Às vezes você vê o cara com os amigos, com a sinuca, o cara lá sorrindo, aquela coisa toda, você vê ele com a mulher, parece que ele tem enjaulado. Eu acho que é um sintoma. É um sintoma muito sério. E pode ser o contrário também, uma mulher que era dinâmica e que falava e começa a relacionar com o cara e ela fica toda... perde aquela característica expansiva que ela tinha. Isso é problemático. Mas isso é engraçado. Esses dias eu tava conversando com a Ana sobre o nosso tempo de namoro. Namoramos por 6 anos, ainda não casamos. Estamos no processo, se Deus quiser. Mas do que um aprendeu com o outro nesse tempo? Do que a personalidade de um passou pro outro? E aí, um ponto que a gente tava conversando é que eu falei com ela que no começo eu me sentia muito preso. Porque assim, eu custei conquistar uma liberdade com meus pais, tipo assim, de sair pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. E aí, quando a gente começou a namorar, eu sou 6 anos mais velho que a Ana. Uhum. Então, assim, eu já tava num nível, tipo, podia ir pra onde eu quisesse, a hora que eu quisesse. Ela não, ela tava, tipo, tem que pedir permissão pros Aham. pais, tem que chegar em casa 9h30 da noite, 10 horas da noite. E aí eu, tipo, pera, custei me soltar. Isso é um me conflito segurou, pro homem. Me segurou. Isso é um conflito pro homem. Eu já fiz um casamento uma vez de uma amiga minha, em que o marido gostava muito de moto e trekking, aquela coisa toda, e ela ficava muito assim. Aí eu dei pra ela um conselho. Eu falei com ela assim: olha, eu vou te dar um conselho. Falei antes, também falei no dia do casamento: não dispute com a moto que você vai perder. Aí você pode parecer, meu Deus, eu falei assim: dê pra ele motivos pra querer voltar. Tô querendo dizer no sentido assim, de que o homem ele tem um ímpeto natural de liberdade, que não tem a ver com fazer nada de errado. Não é isso que eu tô querendo dizer. Sim, O cara tem o direito de fazer o que ele quiser. Eu quero dizer que é natural do homem esse ímpeto de liberdade. Pense uma coisa, um sintoma muito claro disso. A maior parte de nós é ligado à família materna, ao veio da mãe, a avó materna, porque a mulher, naturalmente, ela retém, ela aproxima. O homem é todo feito para ser para fora. Isso. Chega um momento na nossa largado, né? infância que os nossos pais falam: vai para frente, sai, sua casa, sua vida. Então, naturalmente, o homem tem esse ímpeto de liberdade. Aí ele tem que ter uma vazão para isso, que é o quê? O futebol. A moto, é o carro, é o quarto do Caio, lembra Eu Patroa as Crianças? Aquele espaço que é só do homem. Então entrar em conflito com isso é muito complicado e pode sacrificar um relacionamento. Mas o homem também tem que entender que a mulher também tem mais necessidade de encontro, de envolvimento, de tempo, de qualidade. Sim. Então é um encontro de um com o outro. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. É uma ida de mão dupla. Ceder, né? Uhum. Um cede Sim. um pouquinho, o outro cede um pouquinho, num consenso ali, né? Uhum. Para que ninguém também deixe de viver aquilo que gosta, mas também que permita o outro fazer parte também. Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu acho interessante assim, no tempo de namoro, que a gente tem que observar, você que tem no processo de noivado, né? Quando a gente fala essa questão de um tempo de se conhecer e tal,
E pensar que tantas qualidades e os defeitos, né? Com o casamento, eles se potencializam. Ah, interessante. Mas pensando assim, pra não Depois ser- que traz pra casa, que você meu Deus, o que aconteceu aqui? Onde é que devolve? Devolve pra mim. Mas falando isso para o Pablo, falando de uma situação minha, por exemplo, assim, eu sempre tive muita dificuldade de expor aquilo que me incomoda, que não me agrada. Então, na época de namoro, acho que eu melhorei, né? Com certeza, velho. Deixa eu ver o que ela vai falar que eu dou veredito. Então, na época de namoro, por exemplo, final de semana, estava ali junto, às vezes ele fazia alguma coisa que não me agradava. A minha atitude não era de falar, olha, você fez isso, não me agradou. Às vezes era de ficar com raiva, de cara fechado, emburrado. E aí ele ia embora para casa sem entender o que estava acontecendo, eu não falava, mas aí tinha aquele processo meio de semana, às vezes só falava por telefone, aí vinha saudade, chegava no outro final de semana, se via saudade, não sei o que, Isso é ficava uma tudo bem. constante, tá? Me interessante nas mulheres, se me permite interromper, é que vocês mulheres veem muita coisa ao mesmo tempo. Vocês entram num ambiente e veem rápido, mas a gente que é homem não tem esse talento. Então é uma constante. Você está falando o que aconteceu com você, eu posso dizer porque eu escuto confissão e porque eu atendo casais antes e depois do casamento. É sempre assim, mas eu disse, a mulher fala assim, eu falei, falou mesmo. Que eu acho que ele não entendeu. Pois é. E aí, quando você parte para o matrimônio, né? Você vive uma situação dessa, mas você não vai cada um para sua casa. Né? Você vai dormir ali na mesma cama, vai acordar, tá com a pessoa do lado, e aí? Né? Então, para dizer assim, que tudo isso se potencializa. Então, para você pensar, eu dou conta das manias, dos efeitos, das qualidades daquela pessoa para viver, né? Um tempo ali. E como é que vai você aprendeu, nos conta, como é que você aprendeu a dizer melhor aquilo que você sente que é uma insatisfação? E como é que foi? Como é que você aprendeu? Percebendo mesmo essa necessidade de falar, porque entendi. Né? Porque ao não falar, a gente ficava ali tempos, né? Às vezes eu com raiva, ele sem entender o motivo. Coitado. O que eu fiz? Ainda é uma dificuldade que eu tenho, mas que eu fui trabalhando e acho que bacana. eu melhorei, né, bastante nisso. Hoje eu percebo, ainda que eu chegue e fale, ainda fique às vezes aquele sentimento, mas tá falado, tá entendido ali, a gente às vezes precisa de um processo ali para poder chegar a um consenso. passar, Uhum. né? Mas ao falar, você, né, já coloca as coisas na mesa e fica mais fácil, né? A gente Não fica aquela mágoa guardada. Porque o problema do relacionamento, né? Você ir guardando as coisas, chega uma hora quando você explode É verdade. né? Então, a importância, há algum tempo mesmo, fui percebendo essa necessidade mesmo de expor aquilo no momento que acontece, né? Não, ela te dá um feedback positivo, pode ficar tranquilo que você evolui bastante. medo de apanhar em casa. Não, é que eu tô de verdade. Não vai dormir no sofá hoje, hein? Ainda mais um frio desse. Tem. Mas é um caminho muito belo isso, né? Enquanto você falava, eu me lembrava do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, ele fala justamente isso, né? É que cada um não considere somente aquilo que é seu, mas julgue o outro como mais importante. Então, acho que um dos motivos que eu me arriscaria a dizer da dificuldade hoje em dia dos relacionamentos permanecerem é porque cada um está cuidando só do que é seu. E aí não tem consenso. Porque cada um sabe onde dói. Aí se eu fico preso igual você falou, o que eu tô sentindo, aí eu ressinto, e aí aquilo fica, não, mas, pô, meu esposo está conseguindo entender, o que eu posso fazer para comunicar melhor? Né? Não é que se submeter ao outro, não é isso, mas o ponto de vista de perguntar também o que o outro está percebendo, como está sentindo, eu acho que esse é o caminho para bodas de Jequitibá. É isso, né? E sobre submeter ao outro, e aí a gente vinha falando aqui também desses momentos de experiência, eu vejo que é muito belo também para a gente entender que existe um tempo para cada coisa na nossa vida, né? E o quão maravilhoso é quando a gente tem experiências saudáveis no tempo adequado. A gente experimenta as coisas, né? Assim, para dizer uma analogia muito simples, uma fruta, se ela está ali no seu tempo ainda para não ser colhida e você já tem a degustação dela, a experiência não é boa, né? De fato. E aí, quando a gente faz esse caminho de conhecimento, é importante explorar todas essas vertentes, né? Então, por que não testar, né? A gente fala aí dessas virtudes. Poxa, já que eu gosto de um futebol, vamos para o futebol comigo para ver qual é essa reação. O que eu percebo muito nos casais hoje de namoro, que apesar de todo o avanço tecnológico, as plataformas digitais, e para dizer, desculpa, dar um passo atrás, quando começamos a namorar, não tinha o celular, não tinha o WhatsApp para nos comunicarmos, né? Me recordo das cartinhas, né? As formas, então ela está dizendo aqui da questão da comunicação, o quanto que ela evoluiu, e eu já ratifiquei essa evolução nela, para dizer que a gente também estabelecia a comunicação do jeito nosso.
Lembra das cartinhas escritas? A gente, no início, comemorava ali os meses de namoro. E aí eram cartas manuscritas, trocadas, falavam de sentimento, falavam de experiências, mas, sobretudo, falava de expectativas. Então, eu achava muito legal. Vocês têm essas cartas guardadas? Leem de vez em quando? De vez em quando pega a caixinha. Interessante. Eu acho que seria interessante. Quanto tempo depois de estão casados e de relacionamento? Quanto tempo juntos? 23. Olha, nossa, imagina você voltar 23 anos e veio, né? Que bacana, interessante. E para perceber do quanto a gente tinha de consciência naquela época, quanto a gente Exato. evoluiu, e o quanto a gente conseguiu, de fato, dar passos na direção que a gente vislumbrava. Isso é muito legal de ver. Uhum. A gente olha para essa história e vê, olha, alcançamos uma evolução, construímos um caminho e percorremos essa jornada, né? E sobretudo, para dizer também o quanto hoje os casais perdem, talvez, a possibilidade de se conhecerem nesse caminho e de se experimentarem, né? Você acha que é porque é tudo muito rápido e não pula etapa? Muito fugaz. Muito rápido, muito fugaz. E hoje as pessoas, eu percebo que têm dificuldade de entender algo duradouro do ponto de vista da dificuldade. Na primeira barreira já entende que podem desistir. Eu não sou mais obrigado a ter, né? Claro E até às vezes, só te cortando rapidinho, até como um passatempo, né? Exato. Tipo assim, tô ali com tal pessoa, mas apertou, pera, eu vou pular fora. É. Vou pra outra coisa. Se não Como der certo, se tá não fora. houvesse nenhuma possibilidade no relacionamento de você conviver, às vezes, com a dor, com uma contrariedade. Não estamos falando aqui, é lógico, nem de abuso, nem de crime, nem nada disso. Mas, assim, essa experiência do parto, né? Isso. Você tem que fazer um parto de si mesmo quando você está se relacionando com alguém. Perfeito. E para dizer assim, é importante separar duas coisas. Aquilo que a gente entende que realmente está caminhando para um relacionamento ou já está estabelecido um relacionamento muito tóxico. E aí qual é a dimensão que eu percebo para fazer a cisão neste momento? Quando a pessoa começa a perder sua dignidade. Para dizer então ali que já não há mais respeito, já não há mais confiança, já há casais, e ainda no tempo de namoro, eu já tive contato com algumas realidades assim, em que inclusive há agressões físicas, e o outro diz, não, eu sou dependente dele, eu não consigo viver sem ele. Como assim, né? Então, para dizer, esses são momentos que de fato emerge uma cisão. Mas para dizer também que hoje eu percebo que as pessoas têm dificuldade de perseverar num caminho. Ao primeiro momento já querem se desfazer. E ali poderia ter muito bem uma pedra que pode vir ser lapidada, ao final se tornar um diamante, perde essa possibilidade porque quer desistir muito rápido. Talvez fruto do momento que vivemos no mundo hoje contemporâneo. Tudo muito fluido, tudo muito rápido. Se eu hoje já não quero ter uma possibilidade de troca, está tudo muito fácil. Então, acho que o grande desafio hoje é fazer um estabelecimento de permanência e de constância. Vai muito daquilo da nossa hereditariedade também, né? Do quanto os nossos pais nos ensinaram, do quanto eu olhei para a minha base familiar, mas para ter um olhar também de onde eu quero chegar. Então aí eu percebo que uma experiência de namoro ela é muito válida e muito rica nesse caminho de construção, né? E aí quando ela falava lá logo do nosso momento que a gente começou ali, logo de cara nos primeiros meses, vamos abrir aqui uma poupança, né? Começaram a juntar um dinheiro, já para dizer onde a gente queria chegar. E eu costumo brincar, né, que quando sempre alguém fala que quer se casar, eu acho que é interessante começar a juntar dinheiro, porque não há amor que sobreviva a boleto que não tá pago. Não é que o dinheiro seja o foco, mas ele ajuda, é uma boa companhia, né? Evita brigas. É verdade. É porque pode ser um sinal de desequilíbrio, né? Se não começa a se construir algo junto, em conjunto, não vai dar certo, porque é dívida, ou um vai sentir que dá mais do que o outro, aí acabou. É disputa e por aí É vai. importante ter esse sentimento. Mas assim, não é, né, o dinheiro do Pablo, o dinheiro da Nuba, é entender que é o dinheiro dos dois, né? A gente pensa muito assim, olha, temos isso pra investir nisso. E acho que é um desafio, e é esse momento, mais uma vez frisando isso, onde deixa de ser para um e para o outro e ser o dos dois, né? Por exemplo, no relacionamento, Letícia, o que você acha assim que é mais difícil para a gente entender que não é sobre esse e aquele, mas é sobre o nós, hein? Ou vai Porque tudo nós Vectra. vira nós. Vai tudo pro Vectra, com certeza. Mas Aí tem o Vector, né? É. O Vector é o veículo dos sonhos, aqui, não imagina? Mas eu falo que uma das coisas que incomoda bastante alguns homens hoje em dia é a independência da mulher, né? A gente tá. independente, quer as nossas conquistas pessoais, assim. Claro que tudo forma um conjunto só, que no relacionamento acaba se tornando um só. Mas às vezes uma conquista a mais de um e... Você acha que a conquista de uma mulher, às vezes, num relacionamento, pelo que você vê aí, de amigas e conhecidas, ofende muitos homens?
Sim, até mesmo porque muitas das vezes eles se sentem Diminuídos, diminuídos, né? sabe? Questão de machismo mesmo, de achar que é inferior, ou isso ou aquilo. Então, eu acho que incomoda muito, que nós mulheres estamos ganhando uma independência assim, muito grande, de trabalho, de querer crescer mesmo profissionalmente, pessoalmente. Essas mulheres que correm atrás, vão dirigir carreta, isso e aquilo, acaba ferindo o homem, sabe? Porque eles veem que a gente, como se a gente estivesse tomando um lugar que é deles. Entendi. Aham. Vou pedir permissão aqui, minha irmã colocou uma história dela aqui. Mas é claro, que por favor. Da época de namoro dela, né? Vai de conta ao que você está dizendo, né? Mas claro que também tem uma cultura ali instalada que vai propiciar isso, né? Quando a minha irmã, ela foi sair a primeira vez lá com, hoje já seu esposo, né? Ela narrando essa história para mim, eles foram se conhecer, foram para um bar, né? E aí um pediu um suco, outro pediu uma cerveja. O que, que o garçom chega e faz? Põe a cerveja diante do homem, põe o suco diante dela. Ela falou assim: não. A cerveja é pra mim, o suco é pra ele. É. Então, para dizer assim, dessas conquistas, dessas evoluções, e o quanto que isso depois tem que fazer sentido, tem que fazer uma conexão, né? Tem que ter um equilíbrio, né? É. Tem que buscar um propósito como um todo, mas não deixar que isso interfira no relacionamento. Não é porque eu tenho isso ou aquilo que você ainda não conseguiu conquistar que eu sou melhor do que você, mas que a gente junto vai conseguir trabalhar para igualar ou até mesmo fazer com que isso agregue algo pra gente, sabe? Eu acho que esse agregar é muito interessante e eu sempre friso isso também quando converso em relacionamentos. E a gente certamente vai falar mais sobre isso no próximo programa dedicado ao matrimônio, né? De que tem que ser um exercício de correspondência. Um corresponder ao outro. Aí, quando você corresponde, não há uma preocupação com o nível. Um ganha mais, a mulher ganha mais, o homem ganha menos, ou o contrário. Não, a gente corresponde, né? Então, criamos alguma coisa juntos aqui, é nosso. Acho que é muito importante. Numa cultura, uma sociedade individualista, isso vai ser sempre um problema, né? E agora, como que fica o dia dos namorados depois de casados? Vocês, sei lá, saem pra comemorar, fazer uma coisa diferente? Como que é? Já passa a agenda. Dia 9 estaremos no baile dos namorados. Olha só. Ah, que bacana. Tem esse cuidado de comemorar. Ele gosta. Ele cozinha só nessas datas, sabe, gente? É? E cozinha bem? Eu tô dando aquela dica. Cozinha. Aproveita, Paulo. E acho que isso é importante, né? Esse carinho, cultivar esse. Porque o namoro tem muito disso e não pode se perder no casamento, porque isso ajuda a manter, né? Esse encanto dessa leveza. Acho que sorrir também é muito importante, quer dizer, inclusive das contradições que são próprias de um relacionamento. Eu vejo, pela pouca experiência que tem por ser jovem, mas já tendo visto algumas coisas, que os casais que sobrevivem mais, digo, juntos, são aqueles que são capazes, inclusive, de debochar das próprias fraquezas. Debochar não no sentido, assim, de pejorativo, mas no sentido, assim, de rir. Porque tem coisa, depois de um tempo de casamento, tipo assim, a mulher não gosta que seja feita uma coisa de um jeito. Não, nada grave. Ou o homem também. E poder rir daquilo, ou brincar com aquilo, né? Tanto um rir, já falei para não fazer, e o outro, eles fazem até para provocar, né? Que não para. Eu vejo que quando o casal continua tendo a capacidade de rir disso, é um excelente sinal. Sim. Então eu diria isso, olha, quando o casal já não ri junto, já não tem tempo para estar junto. Uma coisa interessante, eu vi uma pesquisa, uma das primeiras coisas que é o indício de que um casal não vai bem é deles não se beijarem. Olha esse que coisa interessante. Quer dizer, perde essa capacidade de estar junto, de se envolver, e aí o matrimônio não dá certo. Porque o casamento ele é um contrato. E todo contrato é assim, na medida em que a gente não cumpre os termos, tem que rasgar. Ó, comprei um carro, não tá funcionando, tem que trocar. Vim para essa casa, tá dando trabalho demais esse apartamento, tem que trocar. Então, é um indício. Né? E dentro de um caminho de construção, é interessante que a gente precisa ir evoluindo e aquelas coisas que já foram conquistadas, elas não podem ser perdidas, antes do contrário. Ir para frente, né? E não retroceder. Exato, e cada vez mais cultivadas. Você trouxe um exemplo aí, que a princípio pode ser bastante simples, que é a questão do beijo, mas veja que é um dos primeiros, se não o principal, demonstração de afeto quando se namora. Exatamente. E por que não se cultivar isso depois de casado, né? É uma coisa assim impressionante. E por vezes não se sabe onde, e aí a gente vai
passar talvez em algumas rupturas, você falou de rasgar contrato, que muitas vezes são inclusive necessárias, mas para dizer onde isso se perdeu. Talvez nas coisas mais elementares. Exatamente, no detalhe. No detalhe. E as mulheres nos lembram muito disso, né? Nos lembram não, porque eu sou celibatário. Não, mas conta pra gente, já teve umas namoradinhas ou não? Ah, pode passar pela experiência. Ah, tá vendo? Quando pude, fui muito feliz. Ah. Mas, quer dizer, elas lembram o tempo todo desse detalhe, né? Então, assim, sem querer aqui ferir os ouvidos dos nossos ouvintes para não corá-los de vergonha, mas dizendo, por exemplo, da intimidade de um casal, do ponto de vista sexual, o homem é imediato. E acendeu, acabou, resolveu, vira pro lado, dormiu, segunda-feira. Agora, o ato sexual com a mulher, ele começa de manhã cedo no café. Ou com... Você lembrou que a gente tem que buscar os filhos? Ou ser parceiro? Entendeu? Então, quer dizer, justamente isso, quer dizer, se constrói no detalhe, porque se não tem o detalhe, e para citar o Talmud, que é uma das literaturas judaicos, né, Deus e o diabo moram no detalhe. Olha essa sabedoria do Talmud, o diabo e Deus moram no detalhe. Verdade. E aí, para cuidar desse detalhe é interessante, né? Porque nós homens, principalmente, nós somos muito afetos à conquista. Isso. E aí, talvez a gente Exatamente. tenha aquela sensação assim, eu conquistei, pronto, acabou. Tá resolvido, Mas a vitória ganha, né? É por isso que a maioria dos relacionamentos não dão certo, porque não coloca a mesma força de vontade do início até o final. Não, já conquistei, eu não preciso mais mandar uma flor, eu não preciso mais comprar um chocolate, eu não preciso demonstrar carinho, porque já é meu. Então é por isso, eles não colocam, eles não, tanto a mulher quanto o homem tem esse defeito de às vezes não colocar a mesma força de vontade do início para poder manter o relacionamento. Eu digo sempre assim, o cotidiano ele é inevitável e não tem como, por exemplo, com filho, com boleto e com cunhado ter aquele mesmo romance, aquele frio na barriga, não tem como, já vem muita coisa no pacote. Mas o cotidiano não precisa virar uma rotina desgastante. Então é evidente que não tem como durante um período de casamento você continuar com as mesmas coisas, mas você pode fazer esse processo, né, que não significa uma ruptura ou uma negação do que veio atrás. Né? E é importante. Mas, sobretudo, um cultivo daquilo que vai ser inicialmente percebido como elementar, mas é que sustenta, na verdade. Exatamente. Né? Vai dando um colorido todo especial, a manutenção daquele relacionamento. Pensa, o que eu fiz para conquistar? Exato. Eu tenho que continuar para manter, né? É o mínimo. E aí o desafio de uma reconquista diária, né? Isso é bacana que você falou, viu? Já dá deixa para o próximo encontro, né? Quer dizer, o que faz um casamento dar certo é reconquistar todos os dias. Então, pra gente finalizar aí, pra quem tá solteiro aí, o que vocês recomendam? Você pegar Santo Antônio ou tem alguma outra receita? Vale muito a pena. Você apega a Santo Antônio, que encontrar uma pessoa que, né, que vai caminhar junto, que vai olhar no olho, que vai segurar a mão o tempo todo, vale muito a pena. Amém? Amém. Muito bom. Se você gostou do nosso Papo de Sacristia de hoje, curta, comenta e compartilha com seus amigos. E alô, Anderson, estou esperando meu pedido de casamento.